Oi, meu nome é Pedro Pacífico, mais conhecido como Bookster, e eu tento disseminar o poder de transformação da leitura por aí. Nesse podcast, o Daria um Livro, eu recebo convidados plurais e com diferentes formações para compartilhar com a gente não só um pouco da sua relação com a leitura, mas também de suas próprias histórias. Histórias essas que muitas vezes deram um livro ou que poderiam dar. Bem-vindos a mais um episódio do podcast Daria um Livro, programa em que semanalmente eu converso com pessoas que, assim como eu, assim como você, apaixonados pelos livros. E hoje eu tô aqui para falar com um dos grandes escritores contemporâneos nacionais. Ele já publicou diversos livros, já venceu diversos prêmios literários. Dentre os livros publicados temos Quatro Soldados, Homens Elegantes, Tupinilândia, O Crime do Bom Nazista, que venceu ano passado o Jabuti de melhor romance de entretenimento. Ele também, inclusive, já escreveu um livro a 8 mãos, que eu quero falar disso. Seguinte, estamos com ele, Samir Machado de Machado. Samir, muito bem-vindo aqui ao Daria um Livro. E eu queria começar esse papo com uma pergunta que eu faço para todo mundo que já passou aqui, que é a seguinte: como que é a sua relação com a leitura? Antes da gente falar você como escritor, você como tradutor, você como mestre em escrita criativa, quem que é o Samir leitor? Assim, o que que são as suas primeiras memórias com os livros? Você nasceu numa casa de leitores, você sempre esteve rodeado, sempre gostou de ler? Conta pra gente. Antes de mais nada, obrigado, Pedro, por me convidar aqui. Tem uma coisa que eu gosto de fazer é conversar sobre livros, que é uma. Sempre que alguém passa aqui pela minha cidade, eu chamo para tomar um café para poder bater papo. Em termos de leitura, olha, a princípio eu achava que eu não vinha de uma família de grandes leitores, porque não tinha necessariamente muitos livros na minha casa. Mas depois eu percebi que não, pelo contrário, éramos uma família de leitores porque tinha muita leitura em casa, tinha muita revista em quadrinhos. Eu li quando criança muito Pato Donald, muito Tintin, muito Asterix. Tinha muitas revistas. Minha mãe assinava a Super Interessante, nos anos 80. Assinava esse jornal. eh, e o colégio estimulava bastante a leitura. Nós líamos pelo menos um livro por bimestre. Eu me lembro de ler e gostar muito de livros do Pedro Bandeira, Maria de Norá, enfim, diversos. Assim, e esse gosto pela leitura, Coleção Vagalume também foi de grande importância. E esse gosto pela leitura, ali no início da minha adolescência, no fim da infância, eu comecei a ter contato com os primeiros livros de leitura de adulto, assim, que eram livros americanos, livros populares de aventura e ficção científica. Eu me lembro do choque que foi o primeiro livro adulto que eu li foi o Jurassic Park, do Michael Crichton. Na época estava 2 semanas de estrear o filme, então foi minha primeira leitura adulta, minha primeira experiência de ler o livro e depois ver o filme. E aquilo foi muito Uhum. impactante para mim. Tem ter aquele contato entre a obra original e a adaptação, mas também aquela sensação de viver outras vidas, de estar em outros lugares que a leitura me trazia. E isso foi uma coisa que sempre me marcou muito, foi o que me fez leitor. E assim, tem esses primeiros momentos, mas a leitura ficou com você durante toda a vida, assim, até hoje você é um grande leitor? Sim, sim. Eu costumo dizer que ler e escrever histórias, histórias e contar histórias é a única coisa que eu fiz a minha vida toda de modo contínuo desde que eu tinha uns 8, 9 anos. Assim, já com 8, 9 anos eu comecei a desenhar minhas próprias histórias em quadrinhos do Pato Donald e dos Uhum. Patinhas, assim, ou então fazer adaptações em quadrinhos de coisas que eu gostava, de filmes, de livros. Eu me lembro que eu fiz uma minha própria adaptação em quadrinhos do Xangô de Baker Street, do Jô Soares, né? Que essa foi a primeira vez Nossa. que eu fui numa sessão de autógrafos pegar o autógrafo de alguém, foi do Jô Soares aqui em Porto Alegre, em Nossa. 95, 96, acho que quando ele lançou o livro. E Então, sim, eu tive alguns rápidos momentos de rompimento na escola, com algumas leituras que não me empolgaram muito. normal. Eu culpo muito o José de Alencar nesse momento, né? Que ninguém fez tanto quanto o José de Alencar por afastar o leitor jovem brasileiro da vontade de ler um livro. O que é Na curioso, verdade, assim, ninguém fez tanto quanto quem escolheu colocar José de Alencar nas escolas. ao mesmo tempo, nossa, eu me lembro, Senhora foi um trauma nas minhas leituras. Eu fiquei sem vontade de ler um livro por um bom tempo. Ao mesmo tempo, comecei a reler a obra do José de Alencar há uns 2 anos atrás,
e eu me surpreendi o quanto eu gostei dessa vez da leitura. Sabe? Eu me lembro assim, que eu não cheguei a ler Dom Casmurro no colégio, eu fui ler já com 20 e tantos anos, e foi uma excelente leitura para mim, que eu fiquei em dúvida se eu teria ou não gostado de ler no colégio, mas eu acho que talvez tivesse, assim, porque acho que a ironia do texto do Machado de Assis funciona melhor do que aquele romantismo serião, assim, do Alencar. E os livros de aventura e ficção científica, assim. Teve um momento específico, em 99, minha então madrasta me deu de presente todos os 3 livros de Harry Potter, que era o que tinha na época publicado, e eu li entre o Natal e o Ano Novo e fiquei fascinado e tal, apesar, né, de tudo que aconteceu depois com aquela que não deve ser nomeada. E eu queria ler mais coisas daquele estilo, e eu me lembro de um amigo me dizer, tem um tal de Senhor dos Anéis que vai virar filme ano que vem, tá? E dizem que é no mesmo estilo. Eu fui lá atrás de ler os 3 Senhor dos Anéis, li o Hobbit e tal, daí eu queria mais coisas de Idade Média, de aventura. Daí eu descobri os livros de aventura do Bernard Cornwell, autor das Aventuras de Shark, a trilogia aquela do Rei Arthur, o Rei do Inverno e tudo mais. Adorei, quis ler mais coisas ainda. Nessa época eu já tinha entrado na faculdade, e o que era um grande problema, talvez, na minha vida como leitor adolescente, que livro sempre foi caro, assim, não era necessariamente uma coisa acessível. Mas uma vez na faculdade eu tinha ali a biblioteca da PUC à minha disposição, e daí lá eu fui ler o Humberto Eco, li O Nome da Rosa, li Baldolino, isso me fez ler Jorge Luis Borges, me fez ler Stevenson, me fez ler Conan Doyle, as coisas foram ampliando, assim. E também, ao longo desse tempo, assim, eu comecei a pegar na biblioteca para ler Shakespeare, comecei a pegar Júlio Verne, comecei a pegar o Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo. Então, assim, apesar de eu ter uma tendência para gostar mais de livros de ficção científica e aventura, eu não tenho necessariamente um gosto único nesse sentido. Eu sou bastante heterodoxo nesse sentido, em relação às minhas leituras. Eu gosto de tudo que for bem escrito e interessante. Assim que é bom. E uma coisa que é, né, curioso de pensar, quando você pensa em alguém que escreve tanto, que gosta tanto de ler, a gente consegue desligar o modo autor na hora de ler, né? De você conseguir ler sem ficar assim olhando todo o tempo. Ah, será que isso pode ser uma ideia? Olha, né, fazer como se fosse uma análise, assim, mais na perspectiva de alguém que também escreve. Até acho que nos 20 e poucos anos eu ainda conseguia, mas depois que eu fiz a oficina de escrita criativa do Assis Brasil, ou por conta disso também na faculdade, eu não consegui mais desligar o modo autor, nem quando leio livros, nem quando vejo filmes, nem quando jogo videogames, que também são uma grande fonte de inspiração para mim. Eventualmente eu leio já sempre sublinhando com lápis, assim, essa frase é muito boa. Isso aqui o personagem X poderia dizer algo parecido. Essa ideia aqui é muito interessante, assim, essa condensação de ideias aqui é muito interessante. Sim, eu estou sempre roubando frases e ideias de autores melhores para me inspirar. Nesse sentido. A gente está sempre se sustentando nos ombros de gigantes, como dizia Humberto Eco. E falando em autores melhores, são aqueles normalmente que vencem prêmios literários, você já venceu vários prêmios literários, inclusive com seu último livro, Crime do Bom Nazista, que levou o Jabuti de Romance de Entretenimento. É um livro né, ambientado aí no pré-Segunda Guerra Mundial, começo da década de 30, tem crime. Mas uma coisa que eu queria, antes da gente falar do livro, que é um tema que me incomoda um pouco, eu queria ver se te incomoda também. Eu sou muito a favor de enxergar a literatura como entretenimento, tá? Mas eu não gostei muito da separação que o Prêmio Jabuti faz com as categorias romance de entretenimento e como se fosse um romance literário. Assim, para mim, o romance literário também é de entretenimento, né? O entretenimento está em todo o ato de ler literatura. Isso te incomoda, de certa forma, porque é difícil fazer essa distinção, né? Então, tem um livro que é para ler para ser apreciado e outro que é para ler para se divertir. Como é que você sentiu? E, assim, quem que faz essa distinção, né? Eu sei que é na hora, talvez, de se inscrever, mas isso te incomoda, de certa forma? Se você gostou dessa divisão? Assim, eu sempre parti do princípio de que entretenimento é tudo que me entretém. Isso pode ser um livro de não ficção, pode ser um ensaio acadêmico bem escrito e interessante, cujo tema me interessa. Tudo que tem qualidade tem entretenimento, e é bom lembrar, né, que Shakespeare escrevia as peças dele competindo
disputando o público com rinha de cachorro do outro lado da rua, Uhum. que todas as grandes obras do século XIX começaram primeiro com folhetins em jornais. Enfim, muitas vezes ao sabor da reação do público. Muitas vezes o desdém pelo entretenimento é um pouco carrega um pouco de preconceito social em relação à cultura popular. Isso Uhum. posto, logo que o Jabuti anunciou a separação de uma categoria de literatura de entretenimento e romance literário, eu confesso que eu fiquei um pouco ressabiado, assim, eu não gostei muito da ideia, porque claramente, assim, a definição do Jabuti do que é entretenimento vai para lá, vai para ali a literatura de ficção científica, de fantasia, de horror, mas também o romance histórico, o romance policial, o romance romântico, enquanto que o romance literário, que também não deixa de ser um gênero em si, com uma série de clichês de gênero. Eu costumo brincar que o romance literário padrão é o drama do homem hétero de classe média, branco, em crise de meia-idade, trancado em casa, vendo a tinta da parede secar. É um exagero, mas enfim, Já vieram Outros vários livros na minha cabeça, né? Exato, né? E foi uma grande tendência no início dos anos 2000, na literatura contemporânea brasileira, inclusive. Uhum. Até porque eu tenho um pouco de ranço com autoficção, até por causa disso, porque a autoficção por muito tempo foi assim, o drama de que não tem realmente dramas na vida. Mas enfim. Então, nesse primeiro momento, a minha reação não foi muito positiva, não, em relação a essa distinção. Porque, enfim, temos uma distinção para o romance literário, que é aquele romance urbano contemporâneo que geralmente cai nas graças de um público mais intelectual acadêmico, e todo o resto na outra categoria. Mas e em que pese também que eu já ganhei esse prêmio 2 vezes, né? Então não posso reclamar tanto assim. Foi com o Corpos Secos, né? Corpos Secos e agora com o Crime do Bom Nazista. Mas, ao mesmo tempo, essa divisão deu a oportunidade de chamar atenção para o trabalho de excelentes autores brasileiros que trabalham dentro de gêneros que não teriam tido esse reconhecimento se estivessem disputando espaço com os medalhões da literatura na categoria principal. Até isso, né? Tipo, o romance literário ainda existe uma categoria principal nesse sentido, e o romance de entretenimento é como se fosse secundário. Mas eu penso assim, o Victor Martins, que é um escritor de romances de young adult excelente, assim, de grande sucesso comercial, mas também os romances dele têm uma sensibilidade muito única. Will Fraser, que é um escritor baiano de romances de ficção científica e fantasia, tá lançando agora pela Intrínseca, eu acho, um romance de rétrico mágico. Uhum. A Carol Kiovato, enfim, o Rafael Montes, né? Nossa, que tá aí agora estourando como autor de novela, que sempre escreveu aqueles livros deles, que é um misto entre policial e terror, assim. Um reconhecimento para quem faz uma literatura de qualidade que, por diversos motivos, não recebe tanta atenção da imprensa, do meio intelectual e acadêmico, de modo geral, quando disputa com os livros mais cabeçudos, por assim dizer. Uhum. Até só para dar um exemplo, um ano antes de mim, quem ganhou o prêmio de romance literário foi um livro do Rui Castro, eu acho, sobre Dom Pedro II. Que não é um romance literário, é claramente um romance de gênero. É um romance histórico e policial sobre era um crime o crime do imperador, os perigos, uma coisa assim. E eu fico pensando, por que que colocaram esse livro na categoria de romance literário e não de entretenimento? Será porque. Agora é o Rui Castro mesmo, o autor? Agora eu posso estar confundido, acho que é. Acho que é. Porque o Rui Castro é um imortal da academia, ficaria chato colocar ele na categoria de entretenimento. Será que isso foi uma decisão do autor ou foi da editora? Enfim, porque não é um romance literário pela definição do próprio Jabuti. Ao mesmo tempo, o romance que ganhou na categoria romance literário, que eu não li, mas amigos meus leram e disseram que é muito mais. Desculpe, o romance que ganhou na categoria de entretenimento, que eu não li, mas amigos meus que leram disseram que ele é muito mais literário do que necessariamente entretenimento. Então, essas categorias são bastante mutáveis e muito subjetivas a classificação delas. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz que essa divisão está dando a oportunidade de chamar atenção para o trabalho e honrar o trabalho de excelentes autores que trabalham dentro de literaturas de gênero. Só pra quem não sabe, assim, pra explicar, é isso, porque antes tinha só uma categoria no Jabuti, né, pra romance, assim, e agora tem alguns anos já essa divisão de romance literário, romance de entretenimento. E aí, Houve uma época até que o Jabuti tinha primeiro, segundo, terceiro lugar ganhado, né? sim. Então era Jabuti para todo mundo. E talvez o nome, né, pelo menos mudar o nome, né, romance de entretenimento. Bom, seguindo aqui,
Você acabou de ser reeditado, inclusive chegou em casa essa semana, O Homem de Elegantes, que é um livro que eu morro de vontade de ler, mas ele estava esgotado por muito tempo, Ah, né? Ele cara. ficou esgotado. E eu acho muito interessante porque quando eu descobri esse livro, eu parei para pensar falei assim, nossa, eu nunca tinha visto um romance histórico com personagens LGBT. Eu sei que ele não é vendido assim, né, como, bom, um livro LGBT propriamente dito, mas ele tem essa característica que eu parei pra pensar, gente, realmente não fazem isso, que absurdo, né? Antigamente não tinham pessoas LGBT, e aí até recentemente, acho que foi ano passado, que também o Alexandre Porto, ele publicou o Sodomita, né? Que também, Maravilhoso o livro da Shirley da maravilhoso e muito injustiçado. Eu deveria ter aparecido mais nas premiações é, do ano. é, Merecia. ele venceu da Biblioteca Nacional, né? Ao menos. E eu queria que você contasse isso. Como é que foi, é, né, essa ideia? Assim, realmente você também tinha essa sensação? Não existem romances literários LGBT? E como é que foi, né, esse processo, assim, não sei se teve uma pesquisa, se realmente você encontrou personagens reais ou teve que, diante de ausência de fatos históricos, colocar na ficção e trazer, realmente esse aspecto. Eu vou te contar como é que foi toda essa trajetória. Eu sempre fui um grande leitor de literatura de aventura, de entretenimento, de ficção científica, desde os clássicos lá, de os romances coloniais do século XIX, ingleses, franceses, Júlio Verne, até os mais recentes. E a certo momento, ali nos anos 2000, ali nos anos 2005, 2010, eu não lembro o que eu estava lendo exatamente, que eu pensei, nossa, todo mundo é sempre hétero nessas histórias, né? Tipo, onde estão os... E eu me lembro de, especificamente, eu li o romance As Horas, do Michael Cunningham, que deu aquele filme lindo com a Nicole Kidman sobre a Virginia Woolf. Ah, sim, No maravilhoso. romance, tem um personagem que é um ator gay, mas que vive no armário, e tem uma conversa dele com uma diretora, uma produtora de cinema, falando: Ah, e se nós fizéssemos um filme de ação com um protagonista gay? Tal. Ah, mas como seria? Ele teria. Eles transariam? Ele teria um namorado? Não, seria um filme de ação normal, só que no final ele fica com o rapaz em vez de ficar com a mocinha e talvez tenha um beijo. Assim, eu pensei, realmente, assim, tipo, eu não me lembro de ver filmes de ação ou histórias de aventura Não. desse estilo. Então eu tive um momento, assim, eu costumo dizer que é meu momento Scarlett O'Hara no horizonte, dizendo: Eu juro que jamais escreverei novamente um romance que não tenha um protagonista gay. Ah, E comecei a intencionalmente ir atrás, tá, qual é o cânone da literatura LGBT? Porque eu estou lendo aqui os livros todos que considero os melhores, o cânone brasileiro, o cânone ocidental, mas quem escolheu esse cânone claramente era hétero, porque onde é que estão os clássicos LGBT? Onde é que estão os livros de James Baldwin, do Christopher Isherwood, que até constam, sim, mas naquela época, se dissessem qual é o melhor livro de James Baldwin, não diriam que é o Quarto de Giovanni, diriam que era outro lá. Sempre o Maurice, do Edward Morgan Foster, que tem um filme lindo com o Hugh Grant, sempre foi um livro que me marcou muito nessa época. Moby Dick, né, que é um clássico, assim, que eu descobri que existe uma leitura bastante homoerótica do livro e que faz todo sentido, sério? e que provavelmente o Herman Melville Essa eu não conhecia. assim, no armário, o que tudo indica. Eu tenho a teoria com um amigo meu que esse pessoal antigo, todo mundo que fez poemas ou tinha adoração pela figura de Antinu, ninguém podia, não podia ser muito hétero, que é o amante do imperador Adriano. Mas enfim, então eu comecei a montar uma lista de leituras assim para mim do que eram literatura LGBT e começou a fermentar essa ideia de escrever uma história de aventura, de ação, de capa-espada, com um protagonista que fosse gay, mas que a história não necessariamente fosse girasse em torno do fato dele ser gay. Mas uma coisa que eu percebi é que se tu pegar uma história de ação e aventura, uma história de gênero de modo geral, o mais clichê possível, e simplesmente mudar uma característica importante do personagem, ele ser gay, ou ele ser negro, ou ele ser uma mulher, naturalmente essa condição social dele diferente vai gerar uma série de mudanças na história, porque o personagem vai ter que navegar de uma forma diferente por aquele mundo, vai ter que lidar com coisas que o homem branco hétero padrão não teria que lidar, um herói negro, dependendo do período histórico, ele teria que contornar várias questões de escravidão, de racismo. A mesma coisa com as mulheres. Um exemplo, quando eu estava escrevendo Homens Elegantes, acho que é no
quarto ou quinto capítulo, meus personagens iriam atravessar a rua, o Érico, que é o protagonista, com a melhor amiga dele, atravessariam a rua para conversar tomando um café numa cafeteria. Lá pelas tantas, fazendo a pesquisa, eu descobri que mulheres não podiam frequentar cafeterias no século XVIII, não era bem visto, porque o café era visto como uma bebida masculina. Então eu tive que reescrever a cena para eles tomarem chá na casa de alguém e tal. Uhum. Isso mostrou a consciência das restrições que cada identidade possuiria de acordo com cada época, e até mesmo hoje, que iam moldando e dando uma certa originalidade, digamos assim, para uma trama de aventura. Em relação à pesquisa histórica, isso foi outra coisa interessante. Eu comecei a pesquisar necessariamente, né, a história LGBT, mas e também outras histórias alternativas, e uma coisa que eu comecei a perceber é que também a história é uma construção arbitrária e artificial, que a gente, quando pensa num tempo histórico passado, a gente tende a pensar o que seria o padrão de comportamento daquele tempo, mas todo o período histórico sempre teve aqueles que nadavam contra a corrente, que pensavam diferente, que estavam à frente do seu tempo, que é um termo que eu não gosto muito, porque ninguém realmente está à frente do seu tempo, a não ser que tenha vindo do futuro. Então são pessoas que já tinham ideias progressistas de uma época conservadora. E não faltaram figuras LGBT no século XVIII, na Inglaterra, mesmo no Brasil, Que é quando se passa seu livro, né? é quando se passa no meu livro. E tem uma coisa também, né? Em 2013, que foi o ano que eu comecei a escrever Homens Elegantes, um mês antes de começar a escrever o livro, eu viajei para Londres pela primeira vez. E chegando em Londres, eu fui na que era então a maior livraria da Europa, a Waterstone, de Piccadilly Circus, que eram acho que uns 7 andares de livros. Uhum. Eu cheguei, acho que era o quinto andar, e o quinto andar, metade dele era só literatura LGBT. Só que, assim, não. Naquela época, se eu entrasse na Eu sei. literatura aqui de Porto Alegre e fosse na seção de literatura gay, porque é só assim que chamava mesmo, eu acho, iria ter meia dúzia de calendários de fotos de modelos da Bellamy, um ou outro romancezinho erótico, coisa assim. Não, lá na Waterstones tinha, tava ali o Christopher Ishord, o Oscar Wilde, Virginia Woolf, Mas são muitos. grandes atores, a literatura com L maiúsculo, e super segmentado. Tinha uma seção só literatura, romance histórico gay, romance policial lésbico, romance nórdico gay, sabe? Tipo, nossa, quão específico mais pode ser? E eu comecei. Eu sempre digo, né, que essas classificações de gênero, no fundo, são só uma discussão de onde na nossa prateleira a gente vai guardar o livro. Mas elas acabam servindo, pelo menos numa prateleira, para a gente identificar onde está o livro especificamente do assunto que a gente quer ler. E aquilo me abriu muito a cabeça para essas possibilidades. E também, né, caminhando no Sorro, ali em Old Compton Street, naquelas ruas cheias de bares, livrarias, lojas com bandeirinhas de arco-íris, assim, tipo, para alguém que saiu de Porto Alegre, que até hoje é uma cidade bastante conservadora, e chegar assim, em Londres, assim, que, né, por muitos séculos foi tipo, o centro econômico do Império do mundo, praticamente, é muito a sensação que eu transplantei para o Érico no meu livro, de sair do Brasil colonial, que era uma mentalidade praticamente medieval, para chegar na Londres do Iluminismo, assim, que apesar de todas as questões religiosas e sociais que teria gays, LGBTs, e possuía uma comunidade LGBT muito efervescente. Um pesquisador que eu encontrei contando disse que tinha mais bares gays em Londres no século XVIII do que tinha em Londres nos anos 50, por exemplo. Ainda que esses bares fossem todos clandestinos, né? As Molly Houses, como eles chamavam, que eram bares onde gays na época, não sei se usavam o termo travestis, talvez até o drag queen, assim, tem uma figura histórica fascinante chamada Princesa Serafina, que era um açougueiro que praticamente só se vestia de mulher o dia todo, e as pessoas no bairro só conheciam ele pelo nome Princesa Serafina. Ela trabalhava como cuidadora de um casal de idosos. Existia a figura do Chevalier d'Eon, que é um aristocrata francês, que era um agente secreto do rei da França, isso é uma história real, e tinha uma figura muito andrógena e se disfarçava hora de homem, hora de mulher, para fazer missões secretas. Aí ele se infiltrou vestido de mulher na Rússia. Assim, e ele criou um grande celeuma quando ele anunciou ela, enfim, é a primeira figura transgênero, acho, do período moderno. A certo momento anunciou que ela seria uma mulher, nasceu mulher e tem sido criada como homem pelo pai por questão de herança. E daí criaram um escândalo. E daí quando morreu, foi fazer uma autópsia e descobriu que ela tinha genitais masculinas e tal. Então é uma figura que ficou transicionando entre os gêneros ao longo da vida.
Além de outras figuras, não necessariamente LGBTs, mas excepcionais, uma certa quantidade de intelectuais e figuras bem posicionadas na sociedade europeia que eram negros ou descendentes de negros. O pai de Alexandre Dumas, por exemplo, aristocrata, compositor como o Chevalier de Saint Georges. Enfim, eu comecei a descobrir que existem essas figuras históricas todas, que nadam contra a corrente, que questionam os padrões do seu tempo, e que não necessariamente têm histórias sendo contadas sobre elas. E que ao não Uhum. contar histórias sobre essas pessoas, a gente cria uma certa ilusão de homogeneidade no passado histórico que não era bem assim. Uhum. Super. Até você falando agora, eu me lembrei de outro livro da Eliana Alves Cruz, o Nada Eu Digo de Ti, Quem Ti Não Te Veja, e tem uma personagem, acho que, se não me engano, uma travesti, né, no século XVIII, aqui no Brasil, colônia. Inclusive, o termo travesti surge no teatro, porque no teatro, em alguns até certo momento, era proibido que mulheres atuassem no palco. Então, Uhum. todos os papéis femininos escritos por Shakespeare foram escritos para serem Sim. interpretados por homens vestidos de mulheres. Uhum. Enquanto que, sei lá, na Itália, no Vaticano, por ser proibido ter mulheres no palco, eles preferiam castrar meninos de 11 anos para ficarem com a voz fina e cantarem como atingirem notas mais agudas. Tipo, para eles isso era menos imoral do que ter uma mulher cantando e dançando no Uhum. palco, sabe? Então, esses. E você acha que o fato de você ter, né, inovado, incluído então um personagem LGBT, um personagem gay, num romance histórico, né, isso prejudicou, vamos assim dizer, a venda? Você acha que não, Nem um pouco. né? O que eu achei realmente que fosse prejudicar a venda é o fato de que o vilão da história, né, é o Conde de Bolsonaro. Isso foi em 2016, foi em 2013 que eu comecei a escrever, né? E isso eu achei que fosse talvez, sei lá, render problemas, mas não. Pelo contrário, eu acho que se tornou o principal diferencial do livro. A primeira edição pela Roku esgotou nesse sentido, e o livro foi Uhum. super bem recebido na época, em 2016, né, quando lançamos o primeiro volume, a primeira edição. Então, não, eu não senti Que bom, na- nada prejudicial nesse sentido. que bom, que bom. Porque eu penso assim, eu que vim, né, talvez de uma bolha bem tradicional, hétero e tal, acho que tem alguns amigos meus que não, sabe assim, ficariam, sentiriam a masculinidade deles ameaçada ao ler um livro de um herói LGBT, assim, que é muito de pensar hoje em dia. Pois é, inclusive eu tive vários amigos héteros meus leram o livro e foi curioso assim ver a reação dele, porque tem passagens com descrição de sexo bem, não vou dizer explícitas, mas bem Uhum. intensas, por assim dizer. E eu me lembro de comentar assim, que me veio a vontade de escrever essa cena especificamente, não só pelo erotismo em si, mas porque, tipo, toda a literatura brasileira Uhum. contemporânea dos anos 2000 e 2010 é recheada de cenas até bastante gratuitas de sexo heterossexual. Tem livros de autores que são amigos meus, inclusive, Não, que eu tem que comento, nossa, colocar o cenas mesmo, personagem tá? ele tocou no ombro da mulher, parece que já caiu a roupa, já estão na cama transando, é tudo tão fácil assim para vocês? Se tem muito assim, de projeção, de fantasias, de poder Aham. masculino, assim, nessas histórias. Então, inclusive, né, o Homens Elegantes, ele é muito calcado nas minhas leituras dos livros do Ian Fleming, de James Bond, que é um personagem bastante Mulherengo. mulherengo, não vou dizer misógino, mas machista, escrito. Ele foi O personagem foi criado para ser intencionalmente uma projeção de fantasia de poder masculino. Então, de certa Uhum. forma, quando eu escrevi Homens Elegantes, eu estava pensando qual seria a projeção de poder masculino gay nesse sentido, sabe? Uhum. Muito interessante. E eu queria também uma outra experiência diferente que você teve ao escrever esse Corpos Secos, né? Um romance em 8 mãos. Eu acho que você já deve ter respondido muito essa pergunta, mas para quem ainda nunca ouviu, como é que foi a experiência? Como é que faz para escrever um romance com a quatro autores? Me explica isso. Não, Como é que vocês se dividiram? Todo mundo lia do outro, comentava. Como é mais ou que. menos. Assim, a ideia nasceu do Marcelo Ferroni. Ele queria muito escrever uma história de zumbis, só que ele estava em dúvida de como fazer isso. Ele achava que não tinha uma história para o livro inteiro, talvez um conto e tudo mais. Dele foi falando, né, com a então editora lá, Luara França, que hoje está na Aleph, na época estava na companhia, e surgiu a ideia, então, de convidar outras pessoas, a Luísa, a Natália e eu, para fazer um romance a 8 mãos.
Aí chegou discutindo como, no primeiro momento, seria uma história com histórias curtas, 4 novelas, seria contos. Mas não, pareceu interessante contar 4 histórias em paralelo ambientadas no mesmo universo. Todos nós lemos como preparação o Eu Sou a Lenda do... Me falou o nome agora do autor, mas enfim, Eu Sou a Lenda. Uhum. Peter Mattson, que é para ser o primeiro livro de histórias de zumbis, embora no livro não sejam zumbis, sejam uma espécie de vampiros. E a solução que a gente encontrou, cada um criou o seu personagem, e a gente discutiu entre nós o que seria o personagem de cada um, e que temas, ou que trajetória cada um iria querer abordar. E ficou interessante porque cada um foi numa direção diferente e abordando diferentes possibilidades, né, de um universo de mortos-vivos, e em que pontos esses personagens iriam se juntar. Uhum. Talvez, tipo, o meu personagem é irmão do personagem da Luísa, e no último capítulo ele encontra o personagem do Marcelo. O personagem da Natália encontra o personagem da Luísa no último capítulo, e assim por diante. Desse modo, cada um pôde escrever a sua história em 5 capítulos, sem necessariamente depender do que o outro estava escrevendo. Uhum. E daí, Mas você, já que teve o encontro, você precisaria saber como é que era o personagem do outro, né? não, sim, a gente fez vários encontros, né, na real, assim, para definir, por exemplo, a doença em si, dos mortos-vivos, como é que seria. Eu me lembro que a gente fez um primeiro encontro para discutir possibilidades. Eu estava na casa da Luísa, inclusive, da Luísa Geiser, e quando eu saí, eu passei na frente de um postinho de saúde, entrei, dei uma olhada e vi vários cartazes de prevenção de doenças, assim, o ciclo do mosquito da dengue, a prevenção para não sei o que é. Isso foi em 2018, né, que a gente começou que a gente escreveu o livro. E daí a gente entrou em acordo qual seria o ciclo da doença, como é que funcionaria o vírus, Uhum. o que estaria funcionando ou não naquele mundo. Teria energia elétrica, não teria mais internet, Aham, é. que cidades já foram destruídas. A gente criou em conjunto o universo dos Legal. personagens, e daí cada um criou a sua novelinha independente, e depois, com a ajuda da editora, e isso é importante ressaltar o papel do editor, porque ela leu as 4 histórias e foi dizendo, não, essa aqui carrega a mão demais na violência. Essa aqui carrega a mão demais no humor. Tem que cortar um pouco dos dois para atingir um equilíbrio. A minha parte, especificamente, tem um momento em que os personagens passam por Paraty e passam pelos escombros do que teria sido uma flip, né? Eu povoei aquele Paraty de mortos-vivos de zumbis de escritores famosos, e começou a ficar muito paródico, assim, esse momento. Aham. Eu acabei cortando e deixando apenas o Michel Houellebecq zumbi numa janela, e Anton Chechnesky isolado numa pensão. Mas, e, sim, e a parte também do Marcelo tinha algumas passagens bastante violentas que daí sugeriram cortar um pouco para, enfim, atingir um ponto em comum no tom do livro, porque também é importante que, por mais que cada um vai ter um estilo diferente, a gente consiga. É um romance, né, no fim. É um romance, ele tem que ter um tom coeso. Uhum. Não, muito interessante. Bom, deu certo até porque venceu o Jabuti, né? Então, um baita reconhecimento. Foi interessante a recepção desse livro, porque ele foi escrito em 2018, no clima da eleição, da primeira eleição do Bolsonaro. Uhum. Então, o livro tem muito disso, assim, ele é um reflexo, digamos assim, daqueles anos Temer e das nossas expectativas em relação ao que viria em relação ao governo Bolsonaro. Mas calhou de que o livro ficar pronto, ser lançado em março de 2020, exatamente, ou abril de 2020, exatamente quando começou a quarentena da pandemia. E teve alguns jornais não quiseram dar pauta para o livro porque acharam que seria de mau gosto falar de um livro de mortos-vivos enquanto está, né, começando uma pandemia. Então a gente até não sabe dizer se exatamente se o livro caiu no gosto porque indiretamente acabou sendo um livro sobre pandemia, ou se prejudicou, enfim, mas ele acabou encontrando seu público, isso é interessante. Boa. Bom, estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa. Eu quero agora ir para o ping-pong literário, mas não só literário. Então, perguntas pontuais, objetivas, respostas objetivas. Combinado? Claro. Um livro de cabeceira. Reparação, Guilherme McEwan. Nossa, eu amo. Maravilhoso. Amo, é um dos meus favoritos, um dos meus 3 livros favoritos. Por que vocês, quais são os outros dois? Eu tenho que perguntar. O Jurassic Park do Michael Crichton, por toda a importância que teve pro meu eu de 11 anos. E um romance que deveria ser mais lido, chamado As Incríveis Aventuras de Cavalier Clay, do Michael Chabon. É um romance histórico que se passa na Nova York dos anos 30, sobre o início da indústria de histórias em quadrinhos. E eu gosto do modo como ele trabalha a relação entre antissemitismo, antinazismo, e
e projeções de fantasias homoeróticas na criação da figura de super-herói. Boa. Por que você escreve? Hum, Boa pergunta. Por que que eu escrevo? Eu acho que a única coisa que, como eu disse no começo, a única coisa que eu fiz na minha vida toda, desde os meus 8 anos, foi contar histórias. É a forma que eu tenho de lidar com o mundo. Por que que eu escrevo? Uma vez eu li uma definição muito boa, lendo uma biografia do Walt Disney, que dizia que o Walt Disney criava mundos fictícios, criava paracosmos, porque, como todo artista, era uma forma, criar um mundo fictício é uma forma de ter controle sobre alguma coisa na nossa vida, porque a gente vive num mundo onde a gente não tem controle. Então, talvez seja isso. Eu conto histórias porque é uma forma de exercer controle sobre algum aspecto, da vida, daquele universo em particular. Interessante. Um livro que você gostaria de ter escrito? O Reparação de Maquila. Nossa, quem me dera ter a capacidade de construir personagens tão complexos e tão ricos. Nossa, eu amo. É maravilhoso esse livro. É, se você pudesse encontrar qualquer autora ou autor, vivo ou morto, por um cafezinho, quem seria? Vivo ou morto? Olha, pra ser bem sério, os autores vivos, dos brasileiros, eu meio que já conheci quase todo mundo, já tomei um cafezinho com bastante gente que eu admiro, etc. Mas eu gostaria muito de conhecer o Robert Louis Stevenson, que parece ser uma figura muito agradável, o autor dele do Tesouro, o Dr. Jekyll. Eu gostaria de ter conhecido o Érico Veríssimo e gostaria de ter tomado um cafezinho com o Humberto Eco, que também é um autor que eu admiro bastante. Gênero literário favorito? Eu não conseguiria definir, entretenimento, talvez. Todo livro que você tenha, qualquer livro que me entretenha. Grandes autores usaram pseudônimos. Qual seria o seu? Boa pergunta, sabe? Eu nunca pensei num pseudônimo necessariamente. Quando eu lancei meus primeiros livros, muita gente achava que meu nome era um pseudônimo, né? Samir Machado de Machado, Ah. que é uma combinação muito exótica, né? De nome árabe com dois nomes portugueses repetidos. E o meu nome, na verdade, eu não tenho nenhuma ascendência árabe. Meu nome foi escolhido porque minha mãe gostava muito do ator que interpretava Samir Ayala, o vilão da novela O Astro, dos anos 70. E os dois Machados são de famílias distintas. Assim, então, eu não sei, eu precisaria pensar muito. Provavelmente eu usaria o Tá, nome de algum personagem meu. tá. Eles não deixam de ser pseudônimos, né? Já que eu projeto um pouco de mim em todos os meus personagens. Uhum. Uma música, uma banda, um cantor. Uma música, uma banda, um cantor. Nossa, eu tive uma fase que Um só desses. Pode escolher uma coisa. eu tive uma fase que eu era fascinado por tudo que o Mika lançava. Mas também Annie Lennox, quem mais? Eu tinha uma educação musical meio exótica, porque eu não era necessariamente ligado em cantores pop, eu gostava muito de trilhas sonoras de filmes. Então eu ria mais compositores de músicas instrumentais como John Williams, Jerry Goldsmith, Hans Zimmer, Daniel, do que necessariamente cantores. Então, mas eu ficaria com Mika. Uma viagem. Eu gostaria de poder dizer Londres em 2013, foi uma viagem que marcou muito, mas ano passado eu conheci Paris e agora eu estou em dúvida entre qual das duas cidades me deslumbraram mais. Um filme, Um filme, A Lista de Schindler, do Spielberg. uma comida, Uma comida, uma comida, uma comida. Ah, Bem, eu sou gaúcho, um bom entrecô assado na parrilla é tudo pra mim. ah, qual a sua melhor leitura aí dos últimos meses? Minha melhor leitura dos últimos meses, olha, o Netflix me fez finalmente ler alguns clássicos que eu estava me devendo há muito tempo, e eu li Os 100 Anos de Solidão pela primeira vez. Nossa. Amei, eu amei de paixão. Agora eu terminei de ler O Leopardo, do Medusa, para poder ver a minissérie Netflix e o filme do Visconti também, e amei também. Foram duas leituras que me marcaram bastante. E eu terminei de reler pela primeira vez em 20 anos, que eu tinha lido atrás O Senhor dos Anéis, na tradução nova, que saiu pela HarperCollins. E também eu redescobri tudo que me fazia gostar daquele tipo de literatura também. Então foram essas três leituras que eu fiz recentemente. E o que você está lendo agora? Nesse exato momento, eu estou lendo A Terra dos Mil Povos, do Cacaverá. Eu tive, em função de construir um personagem específico, eu comecei a me interessar muito pela visão de mundo guarani, e também por né, uma visão de mundo mais brasileira, nativa, assim, tem sido muito interessante. Porque minha mãe é budista, meu pai é espírita, minha família é católica, e eu fui criado no colégio israelita aqui de Porto Alegre. Então eu tenho uma criação, uma visão, digamos, espiritual, religiosa muito ecumênica.
Sim, mas eu não tinha ainda tido contato com nada especificamente indígena. Nativo brasileiro, então tem sido muito interessante assim, ler os livros do Cacaverá. Boa. E já sabe qual vai ser sua próxima leitura? Olha, minha próxima leitura, eu tenho uma pilha enorme aqui do lado. Eu tô querendo ler. Nossa, eu tenho um do Humberto Eco que eu não li até hoje, que é o Cemitério de Praga. Eu tenho um livro de amigos, que lançaram o último de contos da Natália Borges Poleschi, que todo mundo tá me dizendo que é maravilhoso, eu ainda não consegui ler. Eu tô lendo agora, nesse exato instante, uma pilha de livros que me assombra. E tem as releituras também. Eu comecei a perceber recentemente, né, eu tô com 43 anos, que eu comecei a reler os livros que me marcaram a leitura quando eu tinha 20 e poucos anos. E redescobri neles aquilo que me fez gostar de ler também. Então, eu andei relendo O Nome da Rosa, agora o Senhor dos Anéis. Eu estou relendo de novo o Reparação do McEwan, que eu li há 20 anos atrás. Então, as releituras também competem com os livros novos agora. E todo mundo que passa aqui no Daré um Livro recebe o livro de presente para entrar e aumentar a sua lista. Não, não, eu vou falar aqui um, se você já tiver lido, a gente vai para um próximo, tá? Que eu pensei aqui enquanto a gente conversava. Você já leu Oryx and Crake, da Margaret Atwood? Não, não. Margaret Atwood é outra que está na minha pilha aqui de lacunas que eu preciso fechar. Você tem esse? Não, eu tenho só o conto da Aya. Tá, então eu vou te enviar porque você me lembrou ele, assim, quando a gente conversava. Você tem um gosto bem eclético, mas ele é um futuro meio distópico em que só tem um sobrevivente a princípio na Terra, que é o Homem das Neves. E ela fala é, ela traz muitas questões também éticas, morais, sobre esse futuro da humanidade. É uma trilogia, esse é o primeiro, e eu gostei bastante, assim, eu vejo que é um livro que não é tão falado, então acho que você pode gostar, e tem a ver com essas, um pouco de ficção científica, um pouco de fantasia, um pouco de cálculo, zumbis. Então, Tenho certeza. então eu vou te enviar de presente para entrar nessa pilha aí que nos assombra. Obrigado. Imagina, eu que te agradeço, Samir, pelo papo, foi uma delícia. Que bom que temos aí de volta Homens Elegantes. Fica a dica pro pessoal, leiam Samir. E obrigado para todo mundo que ficou nos escutando aqui até o final. Toda semana que vem tem mais um episódio com uma conversa deliciosa sobre livros e leituras. E sempre nos acompanhem aqui. Queria agradecer também o Bruno, o Michel e o Igor por tornarem o podcast possível. Obrigado, Samir. Até a próxima. Obrigado, Pedro.